Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Antes de mais nada, eu queria me desculpar de estar fazendo a apresentação do texto dessa forma, mas é que devido às alterações dos calendários, eu conversei com o professor e fiz essa gravação, porque o texto é compartilhado, essa apresentação, com o Lucas. Ele vai fazer uma apresentação da segunda parte, tá? O tema que o professor determinou para nós é o grande boom do capitalismo, que corresponde ao capítulo 6 do livro A História do Capitalismo, de Michel Beau. Esse livro foi escrito em 1981 e é uma tradução de Maria Hermantina Galvão Gomes e foi publicado pela editora Brasiliense em 1987, aqui no Brasil, né? Até o capítulo 6, o autor ele faz uma viagem no tempo aqui e, e discorre sobre a longa marcha para o capitalismo mundial, que passa por acontecimentos como pilhagem colonial, ascensão da burguesia, o século das três revoluções, a dominação colonial e a burguesia contra a nobreza na França, né? Eu tomei a liberdade de fazer essa timeline para me ajudar a apresentar essa parte. O grande boom do capitalismo é uma abordagem histórica do período de 1945 a 1978, ok? Que ficou conhecido como o período pós-Grande Guerra. Esse período também coincide com um dos ciclos de Kondratiev, que mais especificamente o quarto longo ciclo do Kondratiev, que o professor já apresentou inclusive na última aula, tá? Aqui nós podemos apresentar como o limiar desse período conhecido como boom do capitalismo, 1945 a 1949. Esse aí é um período que caracterizava pela hegemonia dos Estados Unidos. Nessa época, os Estados Unidos detinham 80% das reservas de ouro, metade da produção de carvão, 2/3 do petróleo mundial e a metade da eletricidade produzida em todo o mundo. Sem considerar também a produção de aço, alumínio, borracha sintética, construção naval, aeronáutica, veículos terrestres, armamentos, máquinas, ferramentas, indústrias químicas e outras, né? Os Estados Unidos cresceu demais em termos de influência territorial e já era conhecido como a locomotiva do mundo, né? E sendo assim, ele, em parceria com o governo britânico, chegou a criar um sistema de pagamento internacional que possibilitou a expansão das trocas e pagamentos, materializado na âncora ouro e na paridade do dólar, né? O câmbio ficou sendo a moeda dólar. Aqui os fatos marcantes desse período aí foi o fatiamento do mundo em dois blocos, né? Que ficou o capitalismo e o socialismo. A criação da ONU em 1945, o lançamento do Plano Marshall em 1947, criação da OTAN em 1949. Por outro lado, teve uma consolidação dos vínculos políticos, econômicos e militares de Estados democráticos populares no leste europeu, né? Eles se alinharam bastante com o governo soviético. E com isso, os Estados Unidos pertenceu que o mundo não lhe pertencia, né? Como até então. É importante a gente falar que o globo era conhecido a partir de dois mundos, né? Que de um lado tinham o mundo capitalista sob a hegemonia dos Estados Unidos e o outro, o da apropriação coletiva dos meios de produção sob o planejamento
direção e coação do Estado, que era a característica marcante do bloco soviético, né? Aí surge um terceiro mundo. Esse mundo nasce principalmente em função de um poderoso movimento de descolonização, engendrado através de guerras, fortalecimento de novas burguesias e também da intelectualidade, que isso significa uma aversão à dominação intelectual, sabe? E uma vontade de independência por parte desses países. Então, esse movimento todo levou, em 1955, ao pico que eles chamavam de descolonização. O autor, ele dá destaque para um movimento geopolítico que ficou conhecido como descolonização, porque aí acontecem vários fatos, né? Criação da Liga Árabe em 1945, independência das Coreias, criação do Estado de Israel em 49, independências seguidas aí de independência da Síria, Líbano, Filipinas, Índia, Paquistão, Birmânia e também surgiram guerras e motins, na Indonésia, na África do Norte, na África subsaariana. E também houve o chamado de reconquista de domínios de riquezas naturais ou trunfos econômicos, como nacionalização do petróleo iraniano e nacionalização do Canal de Suez. Isso é só para dar um exemplo, né? Em 1955, esse ponto aqui, é realizada uma conferência em Bandung, na Indonésia, onde 29 nações afroasiáticas se reuniram para fazer uma análise das condições globais que envolviam as suas realidades. Nada, essa realidade abrangia um pouco mais da metade da população mundial, ok?